Tudo bem, gente? Vamos lá para mais uma explicação, mais uma aula. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Vamos agora então para nossa aula ficha número 45, né? Continuando aqui, essa é a última ficha que tem como referência, galera, a ideia de influência de cultura africana ou afrodescendente. Vocês vão observar que essa aula eu vou postar no dia de hoje. E nós vamos falar também de cultura africana na aula Zoom, né? Inclusive eu pedi para vocês cada um trazer um artefato, uma música, uma dança ou algo relacionado à cultura africana ou cultura afro-brasileira, né? Que é uma das referências da influência da cultura africana aqui no Brasil, que está em todos os ambientes possíveis, desde a fala quanto na cor da nossa pele, na culinária, na roupa e em vários hábitos, né? Nós vamos usar hoje a página 45 e ela é a última, né, que fala sobre esse assunto. E depois nós vamos entrar em outros assuntos, né? Mas é bem legal essa aula e vai ser um desafio, mais um desafio para vocês conseguirem construir em casa, fazerem a atividade. E na outra aula que nós tivermos no vídeo, eu quero ver como é que foi o resultado, quem conseguiu fazer, quem se aplicou aí, teve a ajuda do pai e da mãe, que eu sei que deve estar muito complicado, mas é a forma como nós estamos tentando nos adaptar para desenvolver as atividades, ok? Vamos lá, então a página 45 ela fala da continuação sobre as nossas raízes, né, africanas, a cultura afro-brasileira. E está dizendo assim, muitos artistas brasileiros produziram e produzem obras inspiradas nas manifestações artísticas africanas. Aqui na nossa página de número 45, nós temos a representação, observem as imagens, do lado esquerdo, nós temos uma escultura, né, que é do Aleijadinho, um escultor brasileiro, mineiro. Ele foi um dos maiores escultores, assim, relacionado à arte sacra, né, à arte da igreja, na escultura. Então o Aleijadinho, ele esculpia numa pedra chamada pedra-sabão. Uma grande parte das suas obras ficam nas cidades de Ouro Preto, em Minas Gerais. E ele tinha o costume de representar pessoas relacionadas à Bíblia. Como essa figura que vocês estão vendo aqui. Essa é a figura de Daniel, né? Daniel. Inclusive, junto à escultura tem um leão, né? Que é de uma história da Bíblia que fala de Daniel, que ele conseguiu escapar ileso, né, na cova dos leões e tal, que foi lá jogado por um rei para ser devorado, mas acabou não sendo devorado. Enfim, quando o Aleijadinho representava as suas esculturas, mesmo que esculturas bíblicas, ele sempre representava com o rosto, né? A feição do rosto muito semelhante a pessoas que são negras. As roupas também eram semelhantes, né, a pessoas que são negras. Nunca era de acordo apenas com a história em si. Sempre tinha uma influência também da cultura africana. E essas obras é uma referência disso. Outras obras famosas do Aleijadinho que nós temos aqui no Brasil, em Minas Gerais, é a chamada Via Sacra, né? Ela é a representação do sacrifício que Jesus teve carregando a cruz para ser crucificado. E do lado direito, nós temos uma outra escultura que é do Rubem Valentim, um outro escultor que tinha a ideia das formas, né, semelhante às da cultura indígena. As formas que eles utilizam são muito semelhantes a essa, com várias repetições, né, um certo grafismo. E
tem uma influência forte, né, da cultura afro-brasileira. Se nós fôssemos falar dessa influência, temos uma infinidade de artistas, tanto na escultura quanto na pintura. Por exemplo, na pintura nós temos Heitor dos Prazeres, Noel Rosa. Nós temos... Noel Rosa era músico e era pintor, Heitor dos Prazeres era músico e era pintor. Djanira, que era uma pintora também, e tinha sempre como referência, se vocês tiverem curiosidade de procurar, procurem esse nome aí, principalmente o Heitor dos Prazeres. Ele gostava muito de representar o Rio de Janeiro, né? O samba e a influência afro-brasileira, né? E quase todas as suas pinturas eram de pessoas negras. É muito interessante, porque era difícil ver isso na época. Mas a gente vai se deter aqui nas esculturas. Observando as esculturas, ambas, né, as duas, tem uma ideia de tridimensionalidade muito interessante, né? Altura, largura e profundidade. É um tipo de escultura que você pode observar em todos os lados, ela é completamente tridimensional. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu já quero começar a explicar a atividade, tá? Enfim, a nossa ideia de atividade, ela também vai ser de construir uma escultura. Nossa, tio, mas que difícil, como é que eu vou esculpir em pedra? Não, não precisa ser em pedra. A não ser que você tenha e que você saiba, coisa que nem eu sei, não ainda tive essa experiência de esculpir algo. Mas você pode usar outros materiais que você queira. E aquilo que você vai criar com uma escultura, necessariamente não precisa ser uma referência de cultura afro-brasileira. A escultura pode ter o tema que você quiser, desde que esteja dentro de um padrão de escultura. E o que é um padrão de escultura, tio? Toda escultura é algo que é criado de maneira tridimensional. O que é isso? Que tem 3 medidas: a altura, a largura e a profundidade. O desenho não tem altura, largura e profundidade, ele só tem altura e largura, ele é bidimensional. A escultura nós conseguimos observá-la de todos os ângulos. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Por isso, nós conseguimos observar de todos os lados. Eu vou pegar aqui um objeto então para a gente perceber isso. Tá aqui, ó. O meu objeto, ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade, ok? Isso tem que ficar muito claro para você conseguir criar uma escultura, porque escultura não é desenho. Então você pode usar os mais variados tipos de materiais, desde papel, argila, sucata é uma ótima sucata, né? É a garrafa PET que não usa mais, é o rolinho do papel higiênico, é a caixinha de leite, o que você quiser para montar a sua escultura. Só que você tem que dar um tema e um nome para a sua escultura. Essa escultura ela não precisa sair para comprar nenhum tipo de material caro e nem ser difícil. É através dela que eu quero que você exerça a sua criatividade tentando dar forma a algo. Esculpir nada mais é que dar forma a algo, ok? Então eu acredito que tenha ficado claro a ideia de escultura. Nós tivemos aqui 2 exemplos de esculturas que tiveram grande influência da cultura afro-brasileira. Se vocês quiserem fazer com esse mesmo conceito de escultura afro-brasileira, ótimo. Mas se vocês não quiserem fazer lá o personagem que você gosta, ou qualquer outra coisa, mas desde que tenha altura, largura e profundidade, a sua atividade aí foi missão cumprida. E eu quero depois que vocês peçam para o pai e para a mãe, claro, dependendo do material que vocês utilizem,
peçam ajuda para os pais e para as mães aí, para os responsáveis. Por quê? De repente precisa cortar um pedaço de plástico, precisa colar alguma coisa e você não tem essa habilidade de trabalhar lá com uma tesoura e vai se machucar. Cuidado, cuidado com os materiais que vai usar, ok? E outra coisa é, faça a sua escultura. Você pode de repente também fazer um acabamento nela com pintura, pode ser também, fica muito legal. Normalmente as esculturas que são feitas de pedra